Seja bem-vindo à mesa com do mês de dezembro, um mês que é também assinalado pela viragem com um novo governo na região autónoma dos Açores. É também um mês de Natal, é um mês que se inicia a confraternização, que deve ser durante todo o ano, mas que neste mês é assinalado. Eu tenho comigo um convidado muito especial para mim e penso que até para toda a região autónoma dos Açores, o professor Dr. Luís Andrade, ele que é professor catedrático de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade dos Açores e que eu tive o gosto de ser meu professor e por isso tratá-lo durante esta entrevista por professor. Professor, muito obrigada por estar presente nesta mesa com. Como é que foi desenvolver este gosto inicialmente por lecionar ciência política, relações internacionais, agora tão em voga mais do que há 20, 30 anos atrás? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Aliás, desde muito cedo, devo dizer, desde o liceu, que eu sempre desenvolvi um gosto, especial, digamos assim, pela área da ciência política, da política em geral, e mais em concreto das relações internacionais. Sempre suscitou grande interesse. Bom, e devido a isso, exatamente, nos Estados Unidos, estudei a ciência política, mas com uma sub-área das relações internacionais. O que me ajudou muito e também, relacionado com isso, a geopolítica e a geoestratégia. Portanto, são áreas que sempre me suscitaram grande interesse e curiosidade, de maneira que pude conciliar as duas, o interesse por um lado, a curiosidade por outro e tentar, desenvolver a minha atividade académica nessas áreas. E é isso que tenho procurado fazer na Universidade dos Açores e esporadicamente também outras universidades do país e mesmo até do estrangeiro, onde fui várias vezes, pontualmente, claro, lecionar 1 ou 2 semanas. Uma das coisas que nós fomos vendo e que eu fui vendo como sua aluna é que nas suas aulas traz as vivências que vêm dessas conferências, destes colóquios, destas aulas que dá nas diferentes universidades espalhadas pelo mundo todo. Esta também é uma das características que o vinculam enquanto professor. Qual é assim a história mais hilariante, antes de passarmos para os cargos que desempenhou, a história mais hilariante de uma saída dos Açores? Ora bem, lembro-me particularmente de uma, que foi de facto absolutamente imprevisível. Eu fui a Londres, há muitos anos, participar num colóquio que foi realizado pelo Foreign Office. Estava eu de regresso, estava no aeroporto de Heathrow, para apanhar o avião para Lisboa, para depois vir para cá, e estava com um general alemão, que era o diretor do Colégio Militar em Roma, o Colégio da NATO em Roma, assim é que é. E ele perguntou-me, fiz várias perguntas sobre Portugal e em concreto os Açores, e perguntou-me, de facto, mais alguns nomes ligados a esta área das relações internacionais, da estratégia, e eu, por acaso, lembrei-me do professor Medeiros Ferreira. Imagino o espanto que não foi, imediatamente a seguir a ter falado no seu nome, o professor Medeiros Ferreira aparece no aeroporto. Foi uma coincidência absolutamente extraordinária e lembro-me disso perfeitamente. Aliás, o general alemão que estava comigo ficou incrédulo, disse não acredito, e de facto era verdade. O professor Medeiros Ferreira tinha acabado de entrar na nossa sala para o embarque para Lisboa. Diga-me, em relação ainda à sua profissão como professor na Universidade dos Açores, também está ligado a outras universidades, a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa. Quais são nestes momentos as ligações que têm a estas universidades enquanto professor e enquanto júri de alguns mestrados e algumas provas? Bom, para além de alguns colóquios que tenho ido, em Évora também, Coimbra, Lisboa, os últimos anos tem sido muito mais a participação em júris. Júris de concursos, de provas académicas também, mas sobretudo concursos. Para professor auxiliar, associado e catedrático, aliás, tem sido constante, digamos assim, essa participação em júris. O que, obviamente, me honra muito, mas devo dizer que também rouba algum tempo para a componente da investigação, que também, como sabe, é muito importante. Professor, agora, colocando nos seus cargos que desempenhou, não só como assessor do Presidente do Governo Regional dos Açores, de Carlos César,
O quão importante foi este cargo durante aquele período de tempo? Foi muito importante. Aliás, eu defendo a tese de que, embora a teoria, obviamente, seja importante, como é evidente, a prática é não menos importante. E, portanto, eu penso que o ideal é exatamente poder, neste caso concreto, no meu caso concreto de lecionação, tentar conjugar as duas, isto é, uma componente teórica que, repito, que é muito importante, mas por si só não é suficiente. E poder complementar esta componente teórica com uma componente mais prática permitiu-me, de facto, aprender muito também, porque os 4 anos, como referiu, em que fui assessor do Presidente do Governo Regional para a Cooperação Externa, aprendi muitas deslocações, muito embora, devo dizer, que não foi fácil, na medida que implicou muitas e muitas deslocações. Mas, por outro lado, aprendi muito, quer nos contactos que mantive com, enfim, várias personalidades académicas e não só, mas também a própria experiência de vida que se adquire. Portanto, resumindo, conciliar a componente teórica com uma componente mais prática, para mim é fundamental. Acha que este cargo que desempenhou trouxe mais valias para os Açores, para o Governo dos Açores, inclusivamente para o Presidente da altura, tendo em conta a posição geoestratégica que os Açores têm perante o mundo? Eu penso que foi importante, modéstia à parte, divulgar também o que é que os Açores, nessa altura, eu reporto-me a 1996-2000. Foram 4 anos, muito embora tivesse mais 3 como representante dos Açores na Comissão Bilateral do Acordo de Cooperação e Defesa com os Estados Unidos. Isso também foi muito importante. Portanto, complementar essa parte teórica, como dizia, com a parte prática, sobretudo, por exemplo, no Comitê das Regiões, na Assembleia das Regiões da Europa, na Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa, etc., foi extremamente importante para mim, pessoalmente, mas também, enfim, penso eu, deu um modesto contributo à região. Acabou de falar no ser representante do acordo bilateral que houve. Qual foi a importância deste acordo? Pode-nos explicar um bocadinho mais aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, aquilo que foi este acordo bilateral entre os Açores e os Estados Unidos? Ora bem, muito rapidamente, isto surge, o primeiro acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, surge ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mais concretamente na ilha de Santa Maria. Após a saída dos britânicos a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 46, da base das Lajes, os Estados Unidos ocupam esse espaço. E fizeram-no durante décadas, como nós sabemos. Independentemente, nos últimos 7, 8, 10 anos, ter havido uma redução substancial da presença norte-americana na base das Lajes. Aliás, hoje em dia, segundo informações que tenho, são cerca de 150 de militares norte-americanos que estão na base, o que de facto demonstra, por um lado, problemas de natureza financeira, mas também a distensão que existiu após o final da Guerra Fria e a implosão, digamos assim, da União Soviética e desse perigo que havia na altura de ter desaparecido, basicamente. Muito embora haja outros, claro, como nós sabemos. Mas a experiência foi muito interessante como representante da região no Acordo de Cooperação e Defesa, na delegação portuguesa, como é evidente, em que, de facto, nós tentamos, dentro do possível, fazer ver aos Estados Unidos da América que, portanto, nós necessitaríamos de algumas contrapartidas. Isto foi feito até certo ponto, mas devo confessar, no cômputo geral, na minha opinião, claro, ficou muito aquém daquilo que podia e devia ter sido implementado na altura. O que é que acha, na sua opinião? E falámos várias vezes nisso, inclusivamente nas aulas, o que é que poderia ter sido feito mais, ou o que é que os Açores mereciam mais em relação à base das Lajes, que neste momento está da maneira como está, com uma desvalorização tremenda? Ora bem, eu penso que, e não falando em contrapartidas financeiras, que isso acabou no início dos anos 90, esse acordo de cooperação e defesa é abrangente. Por exemplo, no âmbito da investigação científica e da cooperação entre mais cooperação entre universidades americanas e, nesse caso concreto, universidades dos Açores, não quer dizer que não tenha sido feito. Aliás, a FLAD teve um papel muito importante relativamente a esse papel que a Universidade dos Açores desempenhou, mas penso que poderia ter sido um pouco mais.
Muito embora, repito, muito foi feito. Lembro-me aqui, por exemplo, do Dr. Mário Mesquita, que teve aqui um papel muito importante no âmbito da FLAD para consubstanciar este apoio, digamos assim, concedido pela FLAD à Universidade dos Açores e a outras universidades americanas para se aumentar essa cooperação. Isso foi feito, mas repito, podia ter sido mais. No âmbito da investigação científica, por exemplo, e da cooperação académica entre a Universidade dos Açores e outras congêneres norte-americanas. Já que falou da FLAD, vamos tocar aqui num pontozinho um bocadinho complexo e que me intriga. Sendo a FLAD uma fundação luso-americana e tendo a ver com os Açores, porquê que não tem uma delegação? Porquê que acha que não existe uma delegação ou inclusivamente a sede ser aqui nos Açores e haver uma delegação em Lisboa? Eu não sei se concorda com isto que eu lhe estou a dizer, mas gostaria de saber a sua opinião. Este aspecto foi referido quando eu estava em funções. Nunca mereceu uma grande atenção, devo dizer, por parte das autoridades portuguesas e muito menos das americanas, que não se quiseram imiscuir, como é evidente, no assunto interno, isto é, o facto de poder haver, e penso que podia e devia haver uma delegação, digamos assim, uma dependência da FLAD aqui na região. Por que não? Aliás, o cerne do acordo, não é só, mas o cerne do acordo decorre exatamente, e da existência da FLAD, decorre exatamente do acordo de cooperação e defesa. E, portanto, mais uma razão. No entanto, repito, nunca vi da parte portuguesa, digamos assim, muito interesse relativamente a essa matéria e mais em concreto da FLAD. Lembro-me do Dr. Rui Machete, como presidente da FLAD durante vários anos, e de facto nunca demonstrou, digamos assim, também nunca disse que não, mas também nunca demonstrou claramente o interesse eventual que a FLAD poderia ter em ter uma delegação aqui nos Açores, mas concordo com essa ideia, com esse princípio. Por que não? Até porque acho que muitos dos alunos, inclusivamente de Ciência e Política, dos Estudos Europeus e Política Internacional, dos Estudos Euroatlânticos, com uma FLAD mais próxima, se calhar teriam muito mais conhecimento sobre aquilo que a FLAD faz e uma possibilidade maior ou mais abrangente para prosseguir estudos, inclusivamente com bolsas da FLAD, nós, açorianos, estudantes açorianos, se calhar poderíamos gozar muito mais e por isso a minha pergunta. Foi também adjunto do Ministro da República. O que é que achou destas funções enquanto adjunto do Ministro para os Açores? Ora bem, eu fui durante pouco mais de um ano e meio, salvo erro, adjunto do Ministro da República para a região autónoma dos Açores, em 91 e 92. Ora, foi uma experiência interessante, mas não foi fácil, na medida em que eu, obviamente, sou açoriano, e na altura houve algumas pessoas, não todas, como é evidente, mas várias pessoas que se interrogaram como é que eu tinha aceite ser adjunto do Ministro da República. Para essas pessoas, obviamente, enfim, era digamos assim, o representante da República Portuguesa nos Açores, que não fazia muito sentido. Ora bem, eu expliquei uma vez a um desses senhores que, de facto, o facto de ser dos Açores, e em concreto de São Miguel e de Ponta Delgada, poderia eventualmente ajudar o Ministro a entender melhor, eventualmente, a problemática relativamente a várias questões que envolviam o Ministro da República, desde logo elucidá-lo relativamente à vida política da região e em concreto em São Miguel e eventualmente problemas que existissem e que eu poderia eventualmente também ajudar a resolver, conhecendo melhor a realidade açoriana e em concreto de Micalense. Eu tenho mais duas questões para lhe colocar. Uma a nível europeu, que tem a ver com, já em janeiro, a tomada de posse de António Costa na União Europeia. O facto de haver agora um impasse com dois países que estão, no fundo, a barrar esta aprovação do orçamento. O que é que acha que pode advir daqui, e tendo em conta que estamos numa pandemia mundial?
Bom, é lamentável que isto aconteça, mas quer a Hungria, quer a Polónia, de facto já manifestaram, já disseram claramente que se iam opor a esse orçamento e, obviamente, sendo necessário uma unanimidade, seria muito complicado. No entanto, ouvindo a Presidente da Comissão Europeia há 2 dias, ela disse claramente que há um plano B. Se eventualmente não for possível de todo que a Hungria e a Polónia possam dar o seu agrément, digamos assim, esse acordo, bom, os outros 25 países vão ter que avançar. E Portugal e os outros países, obviamente, nem podem ser prejudicados por causa da atitude dos países membros da União Europeia. E, portanto, ela disse claramente, não gostaria que assim acontecesse, mas se for absolutamente necessário, assim será. O que é que acha deste papel que já referi de António Costa, que vai desempenhar a partir de janeiro, que é no fundo um papel de consensos, um papel que tem que ser desempenhado por uma pessoa que seja uma pessoa simpática, que se dê com toda a gente, que não haja atritos, é no fundo uma pessoa unificadora de todos os países representados na União Europeia. Acha que António Costa tem estas qualidades? Sinceramente, eu penso que sim, porque não o conheço pessoalmente, mas daquilo que tenho lido e visto, parece ser uma pessoa mais ou menos consensual. E isso é fundamental numa união, neste momento, a 27, não é? Após a saída do Reino Unido, que vai ser oficialmente no final deste mês, e portanto eu penso que ele tem características, agora não é fácil, claro, exigirá muito trabalho, muita diplomacia, para que de facto se possa avançar com algumas questões que estão longe de ser unânimes. Como nós sabemos, sobretudo essa dicotomia que tem havido, a meu entender, nos últimos anos, e desde, enfim, 10, 15, 20 anos atrás, entre o Norte, ou alguns países do Norte da Europa, e alguns países do Sul. Essa dicotomia, a meu entender, continua a existir. Veja-se, por exemplo, ainda este verão passado, o papel da Holanda, da Áustria, da Suécia, que não queriam dar novamente o seu agrément, esse pacote de medidas que iam ajudar os países, sobretudo do Sul, e, portanto, não é fácil. Portanto, mas eu penso que António Costa tem características que lhe permitem, dentro do possível, ultrapassar essas dificuldades. Uma última questão, falando de diplomacia, falando da região autónoma dos Açores, que está com um novo governo, novas linhas orientadoras, também a viver a pandemia, mas já com regras muito rápidas a serem colocadas em prática. Qual é a sua opinião sobre este novo governo, esta nova coligação de governo e coligação parlamentar? Ora bem, isto é novo nos Açores, como é evidente, há uma coligação com dois partidos que apoiam, do ponto de vista parlamentar, este governo. Vamos ver, eu espero sinceramente que tenha muito sucesso para nós todos, para bem de nós todos, muito embora, devo dizer que, de facto, é um facto inegável, o PS ganhou as eleições. Obviamente perdeu a maioria absoluta e isso obviamente complicou a vida ao Partido Socialista. No entanto, devo dizer que a atual situação que nós vivemos do ponto de vista governativo aqui na região, bom, temos que dar o benefício da dúvida. E é muito cedo, claro, para termos uma ideia precisa daquilo que pode acontecer, mas repito, faço votos para que tenham um maior sucesso, para bem, mais uma vez, todos nós. Professor, foi um gosto tê-lo consigo na Revista e tê-lo à mesa na Associação Agrícola. Da nossa parte é tudo. Desejamos umas boas festas a todos aqueles que nos leem e que nos veem no nosso canal.